Olá, nós estamos aqui no Carmelo de Franca, né? E estamos com a irmã Estela, Maria Estela. Ela é lá de Pernambuco, tem uma história muito bonita, né? Uma trajetória para chegar aqui, faz parte da fundação desse Carmelo. E nós vamos saber um pouquinho da vida dela, da história, sobretudo o chamado, né? Como é que é uma vida de uma pessoa que fica aqui recolhida no Carmelo, né? Tem uma história, tem uma família, né? E é importante que nós saibamos. Então, gostaria que a irmã Estela falasse um pouquinho desse início, né? Da onde você esteve, quanto tempo, como chegou. Conta para nós como que foi isso. Então, eu nasci em Pernambuco, Águas Belas, e vim para cá, no interior de São Paulo, eu tinha só 5 anos. Minha família se estabeleceu em Ilha Solteira e depois em Pereira Barreto. Minha família também assim, não tem uma participação até hoje na igreja, nunca foram, né, de participar na igreja. Mas são católicos? São católicos, mas só, assim, como fala de nome, né? Eles rezam, mas em casa, Sim. não? Mas assim, a fé mesmo eu recebi através de outros, assim, fui batizada e tudo, mas na igreja o meu primeiro contato foi uma vizinha nossa que me levou, eu tinha 6, 7 anos. Isso já é em São Paulo? Não, já é em São Paulo, em Ilha Sim. Solteira, né? Ilha Solteira e depois em Pereira Barreto. Então, quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, aí essa vizinha me levou numa igreja, numa primeira missa, assim, que eu me lembro, né? Aí quando eu vi o padre no altar, e eu não conhecia nada, aquilo me chamou a atenção. Olhava as vestes do padre e aquilo me causou uma alegria, né? Que eu não sabia explicar, né? Por não conhecer também, né? Aí eu vi ele abrindo o sacrário e eu senti atraída por aquilo. Penso que ali foi o primeiro germe, né, da minha vocação, né? Que desde criança eu sempre senti, né, uma atração quando via na televisão uma religiosa. Também não sabia o que era, mas eu sabia que eu queria ser aquilo, né? E aí quando eu vi o padre, fiquei encantada, né, de ver ele andando para lá e para cá no altar. E ela começou a me levar, assim, para a igreja sempre, né? Aí, quando foi um dia, eu vi uma freira pela primeira vez que estava em visita à família. Eu tinha ido visitar a avó. E em Ilha Solteira, eu tinha apenas 11 anos, né, de idade. Aí eu fiquei encantada e procurei falar. Mas ela era carmelita? Não, era de vida ativa, das Mestras Pias Filipinas, em São Paulo. Usavam um hábito preto. E aí eu então falei com ela e falei que queria ser freira. E naquela época elas pegavam crianças, não? De 12 anos, assim, para começar a estudar e já se preparar para a vida religiosa. Então, naquele mesmo ano, não sei, mas não lembro mais como, elas vieram me buscar, minha mãe deixou. Aí eu fui com 11 anos para São Paulo, né? E fiquei uns 5 meses, lá foi no final do ano, né? E eu não tinha primeira comunhão ainda, porque eu não tinha participação de igreja, né? Só tinha o batismo, mas primeira comunhão não. Então eu fiz a primeira comunhão já nesse convento em São Paulo, das Mestras Pias Filipinas. Eu fiz a primeira comunhão no dia 24, na missa da meia-noite, naquela época era na meia-noite, de 1980. Eu tinha 11 anos, né? Então eu fiz a primeira comunhão, então eu nunca esqueci esse dia. Tinha muitas meninas, né? Tudo vestidinhas de uniforme e tal. E foi a minha primeira experiência, assim, né? Foi muito, assim, que eu nunca esqueci, marcante, né? Mas eu era muito criança, 11 anos, né? Então depois de uns meses eu comecei a sentir falta da minha mãe. E aí escrevi, minha mãe ligou, eu escrevi e mandaram me buscar. Eu fiquei uns 5 meses lá, né? Nessa comunidade. E voltei. Voltando, eu continuei minha vida normal, né? Nunca frequentei a igreja antes do convento, né? De participação em grupo, jovem, essas coisas, né? Aí fiquei esses 4 anos em casa, dos 11 até os 15, né? E novamente, aí não pensei em vocação por enquanto, né? Mas depois, quando estava com 15 anos já, perto de completar, novamente eu senti vontade de voltar, né? A caminhada de ser freira de novo, né? Nunca tinha deixado de ter vontade, mas tinha passado, né? Aquele momento, né? Então, aí eu fui na igreja e pedi para o padre, né? Que eram franciscanos, né? São até hoje lá, né? Em Pereira Barreto. Aí eu falei que queria um endereço de convento. Ele falou assim, de jeito nenhum, você tem que vir nos encontros vocacionais, né? Que eu nem sabia o que era, né? Para poder participar depois. Aí eu fui, comecei a ir nos encontros por causa disso, vocacionais. Aí o diretor desse encontro era um senhor, chamava João, já idoso, né? Aí me orientou tudo, aí quando ele me deu um caderninho com o nome de todas as religiosas, os endereços, né? Aí eu comecei a escrever para vários endereços e foi o primeiro que
chegar cartas, né? As irmãs. De uma vez. Começou a chegar carta de uma vez, aí mandou, tinha várias falando como era a congregação, e uma dentre elas me chamou a atenção porque mandou uma foto com um grupo assim, todo de branco, né, vestido, então eu fiquei encantada, porque o hábito me chamava muita atenção, né? E essa comunidade me respondeu, e eu sei que isso foi no meio do ano, assim, quando foi. Aí ela perguntou, quantos anos você tem? Eu falei assim, eu tenho 15, mas eu já vou fazer 16. Tinha acabado de completar 15, né? Eu tenho 15, mas eu vou fazer 16. Tinha feito em agosto. Quando foi em novembro, elas vieram me buscar. Terminou o ano escolar e elas vieram me buscar. Aí fui para Itapevi, Irmãs da Sagrada Família de Bérgamo, né? E lá que eu considero, né, como fiquei 2 anos lá nessa congregação, lá que eu considero que foi o meu aprendizado da vida religiosa, não, é cristã, né? Que aí eu não tinha crisma também, né? Que eu fiz a primeira comunhão no convento, fui fazer o crisma no outro convento. Porque, então lá elas me ensinaram catequese, me ajudaram humanamente, espiritualmente. Então ali foi um mundo, em 2 anos, muito intenso que eu vivi, né? A madre que era minha mestra, a madre Benícia, depois a madre Carmelita, então elas foram verdadeiras mães na fé para mim. Então foi assim que quando eu entrei em contato com leitura, né, da vida de santos e tudo, aí fui descobrindo um mundo religioso, né? Sim. E ao descobrir o mundo religioso, eu me deparei com Santa Teresinha. Eu descobri que tinha na vida religiosa, que eu tanto amava, a vida contemplativa, né, um outro mundo, né? Aí eu fiquei encantada, né, com aquele filho, nossa, que coisa maravilhosa, né? E foi descobrindo, né? Passo a passo. Sim. E quando eu vi a vida contemplativa, o que me chamou a atenção era que a vida contemplativa proclamava, num artigozinho que eu li sobre a vida contemplativa na época, proclamava a primazia de Deus sobre todas as coisas. Né? Era uma vida que você doava para Deus só, né? Não que exclua o mundo, porque a gente está em função de uma missão, né? Em função do mundo, de rezar. Mas, assim, sacrificando algumas coisas boas, como seja o espaço, a liberdade, contato com a família normal, como você diz, né, direto e tal, e entre outras coisas, né, uma vida mais ritmada, né, sem muitas distrações, etc., né. Então, isso ajuda a pessoa a ter uma doação mais inteira, né, para Deus, dá oportunidade, né. E também de dizer que Deus, não que isso vai resolver, né, hoje a gente sabe que não, com a caminhada a gente vê que é mais do que isso, mas, assim, em si, a vida contemplativa proclama, né, essa primazia de Deus. Isso é, Deus é o primeiro na nossa vida e o mais importante, né? E por Ele você deixa todas as outras coisas que são boas também, né? Inclusive a família, né? Que é um bem imenso que Deus nos deu, né? Aí você deixa, mas continua amando do mesmo jeito, mas assim, põe Deus no centro, né? Então, quando eu ouvi isso, eu me encantei e falei para a madre. E ela não achou muito bom, né, que eu fizesse isso. E falou, não, mas você é muito alegre, muito extrovertida, vai dar certo na vida contemplativa, não sei o quê. Aí como ela viu que aquele ano eu persistia, naquele ano eu voltei, porque eu voltava em férias, né, para casa. Aí quando eu retornei, fiz a caminhada quase o ano todo, né, quando chegou no final do ano, ela falou, tá bom, você vai conhecer o Carmelo. Tinha 15 minutos da Cotia e Itapevi, são uns 15 minutos só de ônibus, né? E aí todo mundo na vida ativa, né, outro ritmo, não? A gente vai para as paróquias no final de semana ajudar os padres, né? E era dia de finato, dia 2, né? Então é um dia especial com muita missa. Ela esperou o grupo, dividiu o grupo, umas para lá, outras para cá, porque ela não queria que as meninas soubessem, né? Tinha 15, comigo era um grupo grande, né? Então elas foram para um cemitério para celebração, e ela me pôs sozinha no ônibus para eu ir no Carmelo conhecer o Carmelo de Cotia, né? Aí eu fui, enquanto elas foram fazer as celebrações, eu fui para o Carmelo de Cotia. Aí quando eu cheguei lá, eu parecia que estava entrando no céu, né? Me encantou, né? Um prédio muito bonito, parecia o jardim secreto mesmo, né? Uma coisa maravilhosa. Aí a madre veio, umas grades assim, num locutório menor, chamada Madre Teresinha, que já uma irmã eu conheço, fala muito dela, né? Sim. Porque a recebeu e tal, foi a fundadora de Cotia, né? Já morreu. Então ela me recebeu com muita alegria e ficou muito entusiasmada, né? Porque elas estavam já planejando a fundação de Franca para cá. Então quando eu cheguei e falei que queria ser carmelita, mas eu não queria ficar lá, em Cotia, porque era muito distante da minha família, né? Para ir era difícil, minha mãe não saberia mexer com essas coisas, né? Ela não sabe ler, né? Analfabeta e tudo. Aí eu falei assim, vai ficar difícil para minha mãe ficar vindo de São Paulo. E não era São Paulo, era no interior, né? Então, assim, eu falei assim, eu queria um Carmelo mais no interior de São Paulo, né? Aí
Aí ela falou assim, e eu fui com Marília, mas Marília já tinha fechado há muito tempo. Aí ela falou assim, vai sair uma fundação agora, né, por agora, né, em Franca, você não quer ir? Eu falei assim, mas é igual esse Carmelo? Vai ser igual sim, não sei o que mais. Aí eu falei, então faz assim, foi dia 2 de novembro de 1986, né, que eu fui para fazer essa primeira visita. Mas dali você já conversou? Conversei, não, amada que marcou. Conversei, é uma coisa que não acontece, né? Tem todo um processo para entrar no Carmelo. Não entra assim rápido, né? Aí a amada ficou tão entusiasmada que eu ia para casa, era novembro, dia 2, né? Eu ia pedir férias. Ela já marcou quando eu voltasse, em vez de voltar para a congregação, eu já voltaria para o Carmelo. E marcou para o dia 9 de fevereiro de 1987. Então, combinado foi. Eu entraria, o grupo já estaria reunido, que viria fundar aqui, me integraria no grupo para poder acostumar na convivência, né? E eu receberia um primeiro início do Carmelo, de formação do Carmelo. E assim foi feito. No dia 9 eu estava chegando, era uma segunda-feira, essa madre da congregação era criança ainda, tinha 17 anos, né? Aí a madre foi me buscar na rodoviária e essa madre, de onde eu estava, que me levou para o Carmelo. Ela que me ajudou, enxoval, tudo, ela fez tudo. Foi uma mãe para mim, né? Devo muito a ela. Não só assim, de ter ajudado concretamente, mas espiritualmente ela foi uma mãe. Então ela me buscou e me deixou no Carmelo cedo, né? Era às 9 da manhã, eu já estava lá. Aí entrei assim, nesse dia, né, 9 de fevereiro de 87, e fiquei 6 meses até quando nós chegamos aqui em Franca, que foi agosto, né? Dia 15 de agosto, dia 16 da inauguração do Carmelo. Já tem 30 anos, agora vai fazer em agosto. Não, esse ano, da realização. Faz 30 anos, né? Sim. Então, fiquei 6 meses lá como postulante no Carmelo de Coty e foram os melhores meses da minha vida, né? Assim, não tive dificuldade nenhuma na adaptação. Foi um tempo de céu, né? Que eu recordo muito, assim, com muita gratidão a Deus. Então, quando chegou a época, as meninas, as companheiras do noviciado ficavam brincando, fica aqui, porque você vai com a sua idosa, né? De fato era, o grupo todo com mais de 60 anos, só eu com 17, né? Ainda ia fazer 18 em agosto, né? Mas eu fiquei firme, não sei assim porquê, né? Deus que faz, né? Porque eu era muito nova e não tinha tanta noção, né? Então, o nosso Senhor me sustentou e tenho certeza que Ele queria que eu viesse, né, para cá. E vim com o grupo das irmãs fundadoras, eu era a 7ª, né? As 6 mais velhas e eu, né? Aí viemos, fundamos toda a história, né? Passamos, eu fiquei os primeiros anos sozinha, não entrou gente, né? Fui para assim, candidatas, né? A vida religiosa. Fiquei só, não senti dificuldade de estar com as irmãs idosas, né? Sim. Me enturmei muito bem, digamos assim, com elas. As irmãs eram e são, né? Muito acolhedoras, muito próximas, né? Então, nem lembrava que elas tinham mais idade do que eu, né? Foi tão boa, assim, né? A convivência. Teve desafios, né? Mas, assim, da minha parte, né? Assim, as crises que vieram depois, mas nunca quis ir embora do Carmelo, né? Em nenhum momento, né? Só as crises mesmo que são fruto do amadurecimento, né? A gente só amadurece num processo de crise, né? De crisol, né? De purificação. Não tem jeito de amadurecer se nós não passamos, né? Por esses momentos. Mas, assim, em dúvida mesmo vocacional, Deus me agraciou até hoje, espero não ter, até hoje, graças a Deus nunca tive. Eu vou embora, vou arrumar minhas malas, não sei o quê. Nunca tive tive esse desejo, né? Então, passei muitas dificuldades. Fundação não é fácil, né? É muito desafio. Fundação não é fácil, né? É um dom de Deus mesmo, tem que ser um chamado de Deus, né? Quem entra tem que ter essa consciência numa fundação, tudo, até humano e espiritualmente, é muito difícil, tudo. Então passamos esses anos, né? Então decorreu a caminhada normal, como vocês já conhecem, né? Da vida religiosa, né? Tomei o hábito no mesmo ano, 8 de dezembro de 87, depois logo passados os 2 anos, fiz os primeiros votos em 89, no dia 8 de dezembro de 89, e logo em seguida, mais 2 anos, em 92, dia 12 de dezembro de 1992, aí eu fiz os votos definitivos, a profissão solene. Eu tinha 23 anos quando eu fiz os votos definitivos. Bem jovem, né? Mas já definida. É assim, porque eu comecei muito cedo, né? Então, às vezes, as pessoas perguntam assim, como é que a gente sabe que tem vocação? Eu falo assim, olha, eu não sei dizer como uma pessoa tem vocação, assim, o jeito que eu encontro é algo assim, é uma certeza que você tem íntima, não dá para comunicar, né? Como que, né? Matemático, né? Assim,
Mas é uma força interior que Deus dá para você, e você sente aquela atração, né, por essa vida, por Ele, né, em primeiro lugar, por Ele e por esse tipo de vida, né? E essa força que te sustenta ao longo da caminhada, nos momentos mais difíceis, né, essa força é como se fosse a coluna vertebral, né, de uma pessoa que mantém ela em pé, mesmo no momento da crise, do sofrimento. Então, eu definiria a vocação isso, né? Esse chamado, né, essa força interior que Deus põe dentro de uma pessoa, né, quando Ele a chama, que dá a condição dela ficar de pé ao longo de todas as situações da existência, né? Mesmo aquelas mais graves, mais difíceis, mais desanimadoras, né? Mais turbulentas, né? A pessoa fica sem saber como ela fica de pé, não é assim? Mas como você conseguiu? Você não sabe, você sabe que você é sustentada por uma força de Deus, né? Do alto, né? Não é seu, né? Porque a gente é comum, é igual a todo mundo, né? Tem fraqueza, tem pecado, tem tudo, né? Mas tem algo que te separa dos outros, né? Que faz você ser forte mesmo quando você é fraco, igual a todo mundo, né? Você vem uma tempestade e você permanece de pé, né? Então isso é a vocação, né? E eu sinto essa graça, a vocação, desde que eu me entendo por gente, né? Assim, acho que não está errado, né, padre, falar assim. Eu sinto que eu já nasci para ser freira, né? Embora todo mundo, né, sabemos que temos potencialmente, temos a vocação para o casamento, né? Digamos assim, poderia ser mãe, né? Poderia ser isso, aquilo, né? Mas, assim, existencialmente, assim, eu me sinto vocacionada, acho que desde que eu nasci. Depois, no momento X, né, da consciência, que você descobre, né, a vocação. Pode ser, você pode despertar aos 9, tem santos que desperta até de criancinha mesmo, né? Aos 9, aos 10, ou aos 30, aos 40, né, como aquela parábola, né? Deus chama nas diversas horas. Eu me sinto desde muito cedo, né? Desde as primeiras horas. Bem de madrugada, né? Porque, assim, na realidade, Deus já escolhe a gente desde o ventre materno, né? A palavra diz, né? Então, assim, eu me sinto sempre que eu nasci para ser freira. Não porque não teria vocação para o casamento, né? Teria capacidade. Não teria capacidade, né? Mas porque Deus me olhou desse jeito, né? Me chamou e eu sinto feliz, né? Por isso. E eu costumo, assim, dizer para mim mesma, né? Se fosse possível, não é possível, né? Nós só passamos na vida uma vez, mas se eu tivesse que viver de novo, eu escolheria ser religiosa de novo. Né? Tantas vezes fosse para escolher, eu escolheria a mesma coisa. Que bom. É muita graça, né? Uma história, partilha, mas uma coisa interessante, né? Tantas coisas, mas vamos dizer assim, o carisma do Carmelo, poderia dizer, primazia de Deus, né? Mas diante do mundo hoje tão materialista, tanto busca dinheiro e consumismo que vai, né, entrando no coração humano, né, que as pessoas às vezes nem percebem, né, e cai nessa correria, e de repente o Carmelo vai ficar lá, pera, é um desperdício, né? Mas será que é mesmo? Né? Será que a pessoa não está colocando Deus em primeiro plano, não está questionando, não condenando o mundo, mas questionando o mundo? É assim que se vive, é assim que as pessoas vão desgastando, né? E de repente vai perdendo o sentido, tem tudo e parece que não tem nada, né? Então é um sinal de contradição, né? Então é importante isso, a primazia de Deus, né? Depois a história particular, né? As coisas que foram acontecendo. Uma coisa que ficou no meu coração quando você falava era os caminhos de Deus, né? Deus pegou aquela menina, trouxe, né? Os pais mudaram para cá, para São Paulo, foi para uma congregação religiosa, quer dizer, um franciscano judô, né? Para entender. Depois foi para uma congregação, foi catequizada e ali descobriu o Carmelo. Depois veio parar aqui em Franca, uma fundação. Então pensa o caminho que Deus fez, que ela passou para chegar onde está. Então você também está aí procurando, deixa Deus te conduzir, né? Foi muito sagrado, né? Tem muito o que dizer. Eu gostaria de agradecer, dar uma palavra de esperança, né, para o povo, aquilo que está nos acompanhando, nos ouvindo, né, que possa iluminar o coração dessa gente. Assim, o maior tesouro para nós, assim, em qualquer momento, como eu mencionei, é a certeza de nós sabermos que somos acompanhados o tempo todo, né, pelo olhar amoroso de Deus. Então, isso, né, se a pessoa tem essa certeza de que
que vive em Deus, vive na presença de Deus, né? Porque a presença de Deus nós não temos que criá-la, ela já existe, né? Nós é que temos que nos dar conta de que eu estou com Deus, estou perto dele, porque ele já está perto de nós, né? Então, assim, fica isso, né? A certeza de que somos amados e de que Deus está realmente do nosso lado o tempo todo, né? Querendo nos ajudar e nos amar, né? O tempo inteirinho. Então, para ser feliz é necessário só isso, deixar-se amar por Deus e também dar-se conta da presença de Deus, né? Viver na presença de Deus, né? Que é o sol que ilumina uma vida, né? A presença de Deus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.